Um forte abraço para você que está ligado aqui na Sportnet, nossa resenha dessa semana chegando com um convidado mais do que especial. No programa de hoje, vamos receber aqui o atacante, ou ex-atacante, a gente vai descobrir isso daqui a pouquinho, do Coritiba, ele que foi campeão da Série B nessa temporada 2025. Chega mais aqui para bater esse papo com a gente o Guilherme Augusto Alves de la Torre, atacante de 33 anos. Ele que marcou 10 gols, deu 2 assistências ainda nessa Série B. Um dos destaques do Coxa, como eu disse, campeão da Série B, com acesso garantido para a Série A do ano que vem. Ele é o nosso convidado dessa semana. Terei ao meu lado também a companhia da Tainara Ribeiro, que vai revezar aqui comigo nas perguntas ao De la Torre. Primeiro, boa tarde, boa noite para você, De la Torre. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do nossa resenha na Sportnet. Chega mais por aqui para a gente bater esse papo. Primeiro eu queria que você falasse onde você está, De la Torre. Seu contrato terminou no dia 30 de novembro. A gente está gravando esse programa hoje, 1º de dezembro de 2025. Então eu queria que você falasse primeiro aonde você está um dia após o término do seu contrato com o Coxa. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês, poder contar um pouco dessa trajetória, falar sobre um ano também especial com o Curitiba. Muito obrigado. Hoje eu estou em São José do Rio Preto, cheguei ontem de viagem, sou nascido e criado aqui em São José do Rio Preto, então vim passar as férias aqui, aproveitar a família, rever os amigos, depois de um ano muito feliz esse ano. Agora, o contrato terminou ontem, dia 30 de novembro. Não rolou renovação, De la Torre não fica no Coxa para a temporada 2026? Não, não. Eu decidi junto com a minha família, né, a gente terminar esse ciclo, né? Foi um ano vitorioso pra gente, um ano especial, mas acredito que profissionalmente para mim, eu acredito que eu queira outros desafios, também estar mais perto da família. Acredito que ano que vem eu esteja em outro clube. Tudo bem, De Tainara, la chega Torre? mais. Vou falar aqui o meu boa tarde, boa noite especial, a hora que você que está acompanhando aqui o Sportnet está assistindo esse programa, amigos ligados na tela da Sportnet. Prazer estar com vocês, nossa resenha é especial, né? Estamos recebendo aí esse cara que fez uma temporada gigante, ajudou o Coritiba no acesso à Série A e também a levantar a taça do campeonato. Tenho certeza que tem muita história para contar. De la Torre, que bom ter você aqui com a gente, nesse clima de fim de ano, você que já está aí com a família, né? Parabéns pela temporada. E eu vou continuar ainda falando desse cenário aí, seu contrato que se encerrou agora, se tem alguma conversa encaminhada, alguma coisa já certa com algum clube, definição do seu futuro em 2026. Bom, eu estou escutando, né, as propostas assim que estão surgindo. Acredito que terminar o ano sendo coroado com acesso e título, eu acho que isso valoriza bastante. Então, eu estou tentando escolher a melhor decisão para mim, junto com a minha família. Eu fiquei mais uma semana em Curitiba ali após o fim do campeonato, também por conta da escola dos meus filhos e também arrumar mudança para poder vir para São José do Rio Preto. Então, eu tinha conversado com o meu empresário que eu não queria resolver nada nessa semana porque estava uma correria de organizar tudo, as coisas para vir para as férias. Então, a partir de semana que vem, essa semana, acredito que eu já devo definir também, porque o campeonato mudou, o campeonato vai tudo começar mais cedo, então eu não quero ficar esperando até o final para poder decidir meu futuro. Agora, De la Torre, pelo menos uma dicasinha você tem que deixar aqui para quem está nos assistindo, né? De la Torre na Série A já é o segundo acesso consecutivo que você conquista. Tem De la Torre na Série A em 2026, vai seguir na Série B, de repente sair do país. O que você está pensando? De onde estão vindo Fernando, essas propostas? eu não sei se foi um spoiler ali, mas ele falou que queria estar mais perto da família, né? Tá em casa agora, sei não, hein? Então, eu acho que um pouquinho
de sair um pouquinho do frio também. Esse ano foi, foi bem forte lá em Curitiba, o ano inteiro frio, então. Mas acredito que as propostas que estão surgindo estão. Dá para pensar muito bem, assim, tá sendo legal poder receber esse tipo de proposta. Também poder. São clubes que estão na Série B, né? Que estão brigando esses últimos anos para poder subir, então acredito que eu devo permanecer na Série B, acho que pro ano que vem. E essas propostas estão surgindo, você falou, claro, muito por conta do seu trabalho, da temporada que você fez no Curitiba, né? Além do acesso, o título, e tu foi contratado para ser o homem-gol mesmo, né? Foi indicação do Mozart, chegou como homem de confiança dele, e com esses números na mão, eu queria que tu começasse fazendo uma avaliação pessoal. Como você avalia a sua temporada, o papel que você teve dentro do Curitiba? Bom, eu acredito que eu comecei muito bem, né? No primeiro semestre do ano, eu comecei muito bem, foi onde eu fiz 6 gols ali no Paranaense. Só que logo no começo da Série B eu tive uma infelicidade de ter uma lesão, fraturei o pé, num lance no treino. Então eu perdi bastante tempo ali, quase 2 meses ali que eu fiquei de fora, a competição já tinha começado. E até eu procurar meu espaço de novo, demorou. Acredito que os números não foram o que eu esperava em relação ao Curitiba, por conta que eu já tinha trabalhado com o Mozart 2 anos, onde eu tive meus melhores anos profissionalmente, né, em relação a números, conquista. Primeiro ano foi no CSA, onde eu fiz 25 gols, participação de 25 gols. No Mirassol, ano passado, conseguimos o acesso, também sendo artilheiro da equipe. Então, quando você recebe uma proposta do Curitiba, você vem com uma expectativa muito grande, através do trabalho do Mozart. E as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, mas eu tentei ajudar de alguma forma, diferente, dentro do grupo, apoiando os mais jovens, ajudando ali para ser a melhor defesa, né? Às vezes o gol não estava saindo, a cobrança estava muito grande em cima dos gols, mas eu estava tentando ajudar a equipe de alguma forma ali na parte defensiva, podendo ajudar. Então, eu acredito que teve seus altos e baixos, assim, não foi a temporada que eu queria, profissionalmente, individualmente, né? Individualmente, mas como grupo, como instituição, a gente conseguiu o acesso, acho que era o principal objetivo, e sendo coroado com o título, acho que para mim foi um ano que valeu muito a pena também. Perfeito, Della Torre. A Tainara fez uma pergunta mais pelo seu lado individual, né? Como foi o seu ano como jogador? Eu queria que você falasse um pouquinho da temporada em relação ao grupo, né? Curitiba teve um início de ano complicado, né, cara? Foi para a segunda temporada seguida na Série B, o que já é difícil, né? Ter uma pressão extra aí do torcedor ansioso para voltar à elite, sobretudo por se tratar de um time do tamanho do Coritiba. Aí no Paranaense caiu nas quartas de final para o Maringá, depois teve eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia, do Distrito Federal. O que fez o torcedor do Coxa, né, ficar com o pé atrás, achar que ia ter mais um ano difícil ali para a equipe? Mas depois veio a Série B. O time teve até momentos de instabilidade, mas não saiu do G4 em momento nenhum na competição. Qual que foi a virada de chave do Coritiba, na sua opinião? O que fez o grupo segurar essa pressão enorme para manter a regularidade ao longo de todo o campeonato? Bom, eu sou suspeito de falar do trabalho do Moser, né? Pelo que eu trabalhei com ele já o terceiro clube, né? É um cara que deixa o ambiente muito leve, assim. Ele te entrega as coisas muito mastigadas em relação a característica de jogo. Ele tem uma característica de jogo já consolidada com ele, assim, né? Como eu já tinha trabalhado com ele, então eu já conhecia. Eu acho que no primeiro semestre, ali nessas eliminações que a gente teve, foi muito difícil por conta desse estilo de jogo mesmo, que o pessoal ainda acho que não estava entendendo, precisaria de um pouco mais de tempo. E, e a virada de chave foi, acho que, a permanência dele. O clube acreditou nele. Eu acho que se tivesse alguma troca de treinador, poderia
poderia conseguir o acesso, isso acho que, porque o elenco era muito bom, tecnicamente, mas eu acredito que a permanência dele fez com que o pessoal acreditasse mais na ideia. Teve uma parada depois do estadual ali, até o começo da Série B, para a gente poder trabalhar mais. Eu acredito que isso foi uma virada de chave. E o ambiente de trabalho, né? Porque foi um ambiente muito saudável, assim, muito leve para trabalhar. Todo mundo em busca do mesmo objetivo. Eu acho que isso é a coisa mais difícil para se criar dentro de um elenco de futebol com 30 jogadores. Normalmente o Mozart trabalha com menos, que é para dar para todo mundo trabalhar igual, todo mundo ter as mesmas ideias. Eu acho que isso ajuda muito para criar um ambiente bom, saudável de trabalho. E as disputas internas que fez com que cada um melhorasse. Então, eu acredito que isso foi o ponto de virada para a nossa sequência na Série B, para se manter dentro do G4 praticamente 90% da competição. E ainda, De La Torre, puxando o gancho que você comentou sobre essa parceria com o Mozart, também sobre o seu futuro, que você pretende, talvez, né, ficar ali na Série B mais um ano, você conseguiu, pelo segundo ano consecutivo, você disputou uma Série B e conseguiu acesso. Qual o peso disso para a sua carreira, dessa sequência? Eu acho que isso vai se consolidando profissionalmente, assim, né? Eu acho que eu nunca tinha jogado Série A até chegar em 2020, após uma lesão de joelho que eu tive fora do país, que eu passei muito tempo fora do país também. Então, muita gente me conhecia ali do rival ali do Atlético, ou propriamente do Inter quando eu comecei. Então, na época do Atlético foi onde eu comecei a ser um pouco mais conhecido por conta dos jogos que eu fiz, dos gols. E aí, a partir de 2020, foi onde eu cheguei na Série B. E aí, 2021, onde eu tive meu melhor ano, pelo CSA, assim, em relação a números propriamente no Brasil, onde eu fiz 25 gols e aí eu fui vendido para o Japão. E aí eu fiquei 2 anos fora do Brasil e quando eu voltei para o Mirassol e já consegui um acesso. Uma coisa que muita gente não acreditava, assim, mas como eu sou daqui da região, o clube já vem de um longo período nessa gestão, então é muito consolidado e estava o Mozart também, então isso me ajudou a permanecer. Eu vim por motivos pessoais da minha família e eu decidi voltar, né, do Japão e fui coroado com acesso com o Mirassol. Então surgiu a oportunidade para o Curitiba com o Mozart, então consegui mais um acesso, isso vai me consolidando também dentro da competição também. Eu acho que isso valoriza mais o jogador ter essa conquista e espero cada ano poder melhorar, continuar melhorando, evoluindo para conseguir mais acesso. Perfeito, De La Torre. Agora, você já confirmou que não segue no Coritiba para a temporada 2026, seu contrato acabou dia 30 de novembro agora, então está em busca aí de um novo clube, já deu uma dica também de que provavelmente vai seguir na Série B, e eu tenho certeza que tem muitos torcedores de clubes que vão disputar a Série B do ano que vem, que estão ligados aqui na Sportnet assistindo o nossa resenha. Vamos supor, De La Torre, que esses torcedores não te conheçam. O que eu acho difícil para um cara que fez 10 gols numa Série B, para o segundo ano consecutivo conquistando acesso, enfim. Mas vamos supor que esse torcedor não te conheça. Como é que você venderia seu peixe? Como você descreve o seu futebol, posicionamento, finalização, jogo aéreo, enfim? Bom, eu sou um cara muito solidário para a equipe, né? Eu aprendi isso logo quando eu comecei a trabalhar com o Mozart mesmo, pelo jeito de jogar, né? Eu acho que eu jogava muito por intuição, dependendo de uma jogada de individual de alguém, ou propriamente minha. E hoje eu entendo que o futebol é coletivo. Eu acho que todo mundo tem que estar alinhado, todo mundo tem que estar interligados mesmo assim, como equipe. Um fazendo um trabalho sujo para o outro, um correndo pelo outro. Eu acho que é
modelo assim que eu gosto que eu tô apreciando a ver o futebol, sabe? Eu acho que uma permanência de elenco, acho que isso é muito importante também. Você vê um elenco que já está um tempo junto. Eu dou o exemplo do Mirassol. Os jogadores estão fazendo uma grande Série A também pelo trabalho que está sendo feito ali dentro do clube, mas os jogadores jogam juntos há 3 anos. Então, essa ligação entre eles favorece muito dentro de campo. E hoje eu sou muito assim, eu sou muito solidário à equipe, eu me dedico muito ali na parte defensiva, ali na frente, pressionando o zagueiro, o goleiro, para poder ajudar também os zagueiros, né, para chegar a bola espirrada, chegar no. Então, e na parte ofensiva, eu sou um cara que gosta de fazer muito facão, muita movimentação nas costas do zagueiro. Como eu jogava de ponta antigamente, então eu tenho essa característica, não sou aquele cara que vai fazer um pivô, que vai ficar subindo de cabeça para dividir com o zagueiro. Eu tento sempre procurar os espaços nas costas, ou atacar dentro da área, fazer movimentações para atacar o primeiro pau ali. Eu tento sempre fazer movimentações para poder ajudar meus companheiros pela característica minha também. Então eu sou esse tipo de jogador que é solidário na parte defensiva e na parte ofensiva sempre também ajudando ali criando as oportunidades, né, que é o mais importante e atacando o espaço, fazendo focão, dando profundidade à equipe. E tu falou dessas características, claro, a gente começou falando dos melhores momentos também, tem que ser coroado, né? O acesso, o título, a gente fala muito sobre isso, mas você teve que conviver com uma lesão nessa temporada, né? Que te afastou ali dos gramados por mais de um mês. Até eu lembro da sua emoção quando você voltou a marcar, né? Naquele jogo de volta, o primeiro gol depois do retorno aos gramados, até por estar passando por uma seca de gols antes disso. E essa lesão no meio do campeonato aconteceu justamente ali quando o time começava a se encaixar. E eu queria que você falasse como foi lidar com essa pausa e se bateu aquele medo de perder espaço no time. Bom, eu acho que é muito difícil, né? Quando você tem uma lesão assim, a gente que vive disso, né? Nossa profissão, a gente tem que voltar o mais rápido possível. Só que tive uma fratura no pé, que não precisou passar por cirurgia, mas tem que esperar o tempo da cicatrização do osso, tudo. Então, às vezes você estava andando normal, mas sentiu incômodo ainda. É muito ruim, no meio da competição ainda, você vivendo um grande momento, assim, né, no primeiro semestre ali, mas ter o suporte da família também, isso ajuda muito para que você não crie dúvidas na sua cabeça. O grupo também me acolheu muito bem ali, os jogadores, a própria comissão também, que já me conhecia, sabe como que eu sou um cara muito, que me cobro muito, porque eu tento entregar sempre o melhor e às vezes as coisas não acontecem, eu me frustro, mas é que eu sempre tentando entregar o melhor, assim. Quando tem uma tipo de lesão como essa, a gente fica triste, mas eu sabia do meu potencial, sabia que eu poderia ajudar a equipe de alguma forma, totalmente diferente, fora de campo, apoiando, dando suporte também para quem estava entrando na posição, né, que como era o Coutinho na época. Eu acho que isso fortaleceu muito a nossa amizade também, para ter essa disputa sadia e, e também ajudou a equipe de alguma forma, assim, sabe, deixando o ambiente mais tranquilo. Então, eu acredito que isso, isso me ajudou muito, né, durante essa minha recuperação. Agora, até em cima dessa pergunta que a Tainara acabou de fazer, Delator, na sua volta, né, você parecia até mais maduro, né? O que você trabalhou, além da parte física, lógico, para poder voltar e voltar bem, mas mentalmente, taticamente, enfim, para voltar tão bem de uma lesão? Bom, acho que é o apoio da família, né? Eu acho que é o suporte, assim, né? Minha esposa, meus 2 filhos, eu acho que a gente, eu entro em campo para honrar minha família, para entregar o meu melhor, ser um exemplo para meus filhos. Eu acho que isso me fortaleceu nessa lesão. Pude passar mais tempo com eles, né? Desfrutar um pouco mais com a minha família, mas
com aquele gostinho de ir no Couto Pereira ali, ver os seus companheiros jogando e você não poder estar ali dentro do campo ajudando. Eu acho que isso fez com que também eu fortalecesse a minha mentalidade também. Eu acho que isso tem amadurecido durante cada ano que passa, né? Tô com 33 anos. Gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 18, 19, quando eu apareci no Inter ali, né? Subindo da base. Eu acho que isso me fez fortalecer, assim, cada ano que passa eu tenho amadurecido, tenho entendido mais como as coisas têm acontecido, assim, na minha vida, então eu tenho tendo esse autocontrole tem me ajudado muito. Você fala dessa maturidade, claro, que é muito importante, ainda mais com tudo que você viveu, falou da lesão, teve também a questão das críticas e da pressão por parte da torcida, e levando tudo isso em consideração, essa retomada também ao clube, o que esse título representou para você na sua carreira? Bom, eu acredito que foi um alívio, assim, sabe, porque foi um ano bem sofrido, assim, em relação a cobranças, eliminações que nós tivemos no primeiro semestre. Eu acho que nenhum torcedor do Curitiba acreditaria que a gente conseguiria o acesso no começo da temporada. Então, foi um ano bem doloroso em relação a isso, assim, sofrido em relação a esse tipo de cobrança. Mas quando você tem você consegue o acesso, consegue um título, eu acho que isso te dá um alívio, assim, eu fiz o meu trabalho, eu fui contratado para isso, para conseguir o acesso. Eu acho que precisa passar por essas tribulações, mas no final ser recompensado deu um alívio, assim, de conseguir. Agora vamos para novos desafios, cabeça diferente, maturidade. Eu acho que isso fez um ano muito fez com que eu crescesse muito, evoluísse muito como pessoa também. Legal. Della Torre, nessa sua última resposta, 2 ou 3 vezes você usou a palavra alívio, né, para descrever esse acesso do Coritiba. E o clube destacou muito, né, a união desse elenco depois do título, inclusive resgatou até aquela foto histórica, né, lá do dia 4 de abril, a gente está colocando na tela aí para a galera relembrar essa foto também. Essa foto foi tirada na véspera, né, da estreia da equipe na Série B, quando todo mundo se reuniu ali no gramado, jogadores, comissão técnica, diretoria, colaboradores, enfim, mostrando que o propósito era coletivo desde o começo, né? Então, quando você olha para esse registro agora, depois do acesso e do título já garantidos, com esse alívio, né, que você destacou há pouco, o quanto que esse ambiente realmente fez a diferença dentro do vestiário do Curitiba? E quem foram as pessoas, dentro ou fora de campo, que seguraram o grupo nos momentos mais difíceis, mais conturbados aí dessa temporada? Bom, é muito legal, né, poder ver essa foto assim, porque representa nós jogadores estamos sempre nos holofotes ali, aparecendo, mas os funcionários, né, essa foto são com todos os funcionários do clube ali, são pessoas que estão nos bastidores, mas que fazem o dia a dia ser prazeroso, ser valorizado, né, funcionários ali que são torcedores do clube, que fazem de tudo para você estar bem, para depois você chegar dentro de campo e poder representar eles da melhor maneira possível. Eu acho que isso representa a união, né, do clube. Eu acho que o clube tava não tava, como eu posso falar, tava sendo sofrido assim para eles. Pelo ano anterior, 2023 foi o ano que caiu para a Série B. Ano passado foi a pior campanha da Série B. E esse ano tentar resgatar a união, todo mundo acreditando, sabendo que o ambiente estava muito bom. Isso eu acho que o Moser também fez com que isso, junto com a comissão dele, fez com que o ambiente ficasse assim. Claro que tem discussões, tem brigas, são personalidades diferentes, né? Imagina 30 jogadores com personalidade diferente, criação diferente, e você tá tudo em busca do mesmo objetivo. Claro que tem atritos, tem discussões, mas isso foi resolvido internamente, que eu acho que no olho, que eu acho que isso tem que ser. E eu acho que isso fez com que
todos os jogadores foram evoluindo, foram crescendo dentro do ambiente de trabalho. A disputa interna foi melhorando. E eu acho que isso favoreceu muito a equipe do Curitiba. Criar isso, eu acho que tem que permanecer, porque você vê funcionários ali se doando todos os dias, pessoal da cozinha ali sabendo como você tá, propriamente pessoal do que estão por trás ali para saber como sua família, assistentes sociais ali, sabe? Então é um clube que está se organizando, reestruturando, né? Na verdade, com o pessoal da SAF ali. Eu acho que isso fez com que o ambiente se juntasse uma família mesmo, se tornasse uma família, jogadores que estavam ali se conectaram com o clube. Eu acho que isso tem que permanecer ali para conquistar coisas grandes ali. Então, eu acho que isso foi um grande passo que o clube deu esse ano. Legal, legal você falar dessa importância de cada um, e também foi um acerto do Curitiba postar essa foto destacando o papel de cada um dos seus funcionários. Futebol acontece muito mais nos bastidores do que ali entre as quatro linhas. E agora eu vou destacar uma parceria que você já está falando aqui do Mozart desde o começo, mas realmente é de se destacar o trabalho que vocês construíram juntos no CSA, também no Mirassol e agora no Curitiba. Inclusive, o período que você passou pela lesão, ficou fora dos gramados, ele foi publicamente, ali em entrevistas, falar que confiava no seu trabalho, destacou a sua importância dentro do grupo. E eu queria que você falasse agora do impacto dele na sua temporada, o que foi ajustado, o que ele te cobrava mais, falar um pouco dessa parceria. Bom, acho que o respeito, né, que ele tem, ele sabe como eu sou, como eu lido com as frustrações, assim, né? Porque eu queria entregar gol, eu queria desempenhar bem ali durante os jogos, né? Às vezes as coisas não aconteciam, eu me frustrava muito. E é um cara que teve semanas ali que me chamou todos os dias da semana para poder conversar comigo, para poder me passar confiança, sabe? Eu acho que é um respeito, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, porque ele que me resgatou mesmo, assim, né, no futebol, quando eu tinha dúvidas mesmo, logo após a cirurgia. Eu voltei depois de ficar muito tempo fora do país, então eu já estava meio sumido do mercado aqui, e poder ser coroado, fazendo muitos gols com ele, tendo um ambiente de trabalho muito bom também. E a gente criou uma amizade muito boa, de respeito. Eu acho que isso fortaleceu mais cada temporada que está passando, a gente está fortalecendo mais pelo profissional que é e pelo ser humano. Acho que ele me ajudou muito nesse período da minha lesão, conversando comigo, no período de frustrações também, de cobrança realmente minha para fazer gol. Eu acho que ele me ajudou muito nesse ano. Cada ano que passa ele tem me ajudado bastante. Agora, Delator, com essa saída do Mozart, né, que pegou muita gente de surpresa, né? Havia expectativa de que ele permanecesse no clube para o ano que vem. Ele próprio havia dito que tinha essa intenção, mas pelas notícias que estão circulando aí, a questão financeira acabou sendo um entrave. É óbvio também que o Mozart se valorizou com esse segundo acesso consecutivo, o título com o Coritiba agora nessa temporada. Agora, pensando no ano que vem, o principal alvo do Coritiba nesse momento parece que é o Roger Machado. Lá em 2011, quando você estava no Inter, começo ainda de carreira, ele estreou como auxiliar técnico do Grêmio. Você chegou a ter algum contato com o Roger Machado naquela época? Conhece ele? Não, não conheço ele, nunca trabalhei com ele, então eu não posso falar sobre ele assim, né? Mas eu acredito que a saída do Mozart pegou todo mundo de surpresa mesmo, né? Porque a gente já tinha até conversado assim para saber em relação à renovação, se eu gostaria de ficar, tudo. Eu fui bem claro com ele que meu desejo era sair. Então, respirar outros ares, né? Eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Não sei para onde ele vai, assim, né? Então, acredito que o Curitiba deve ir atrás de algum treinador parecido com as mesmas características, assim, sabe? Eu não sei em relação ao Roger. Ele teve um primeiro semestre muito bom, né, no Inter,
mas logo depois também, quando saiu, depois ele não gosta também, uma coisa que eu sei que ele não gosta de pegar trabalho no meio, né, do ano, assim, ele gosta de começar do zero, então eu acredito que dos treinadores que tá nele tem grande potencial. E ainda falando sobre essa temporada do Curitiba, eu queria aprofundar em 2 pontos que eu acho que marcaram muito essa reta final de temporada. O Pedro Morisco fez um desabafo forte ali depois da 37ª rodada sobre as vaias, mesmo depois do acesso garantido, dizendo ali que no começo da temporada ninguém acreditava e ainda assim teve que ouvir alguns torcedores, claro, não a maioria, mas chamando de vergonha, o que o deixou muito triste. Depois disso, o Sebastião Gomes falou publicamente sobre a importância de ter uma boa saúde mental, recomendando inclusive que as pessoas tivessem um psicólogo na vida, né? Procurando cuidar mais dessa parte da saúde mental. Como que esses episódios bateram internamente no elenco? Pensando nessa pressão e também nesse depoimento do Pedro depois das vaias na 37ª rodada, com um acesso garantido, e mesmo assim alguns torcedores ainda cobrando o time. Ô, Delator, só Bom, para complementar também a pergunta da Tainara, perdão, nesse assunto ainda, né, no dia 17 de novembro, a sua esposa, né, fez um desabafo no Instagram falando sobre a quantidade de ofensas, o excesso de cobrança que vocês estavam recebendo e quando isso passa do limite, mexe com a família também, né? Então, como é que foi lidar com tudo isso em campo, no vestiário e também dentro de casa com a sua família, com a sua esposa? bom, eu entendo assim em relação a parte da cobrança assim da torcida pelos resultados que a gente estava tendo dentro do Couto, né? Acho que o grito de vergonha foi pelo empate. Claro também o Atlético é uma equipe que estava brigando para não pra sair da zona de relaxamento, uma equipe muito boa, foi muito difícil ali o jogo contra eles. Eu acredito que o empate vários empates dentro de casa, acho que fez com que a torcida se revoltasse em relação a isso. Foi uma, foi uma sensação estranha, assim, né? Por isso que eu falo até de alívio, assim, em relação ao acesso, para acabar logo o ano, assim, pela cobrança mesmo, por conta. Nunca tinha visto isso, né? A sua equipe conseguir um acesso e você ser vaiado, a torcida vaiar. Eu acho que estragou um pouco a felicidade nossa ali dentro do, dentro do vestiário mesmo ali, né? Eu acho que o ambiente ficou meio pesado. A gente sabe que é uma parte só da torcida ali. Em relação a Impérios, a gente fez um pacto com eles logo no começo. Pacto no bom sentido, tá? De estar conectado, né? Estar no conectado em relação a torcida e jogadores. Eu acho que isso mostrou toda vez que a gente ganhava dentro de casa, a gente ia lá agradecer a eles. Alguns jogadores foram lá, a gente alguns jogadores foram pro vestiário, outros foram lá na torcida. A gente foi uma falta de comunicação em relação a isso. A gente deveria todos ter ido lá agradecer eles mesmo por conta disso, porque eles nos apoiaram mesmo nos momentos, não foram eles que vaiaram. Eu acho que isso fez com que na festa ali do acesso ali, a gente já tinha conquistado o acesso e mesmo assim foi um ar meio diferente, assim, sabe? Meio estranho. E em relação à postagem da minha esposa, foi até um desabafo dela. A gente está 10 anos, 11 anos juntos, 10 anos de casado, e ela nunca postou nada, ela nunca deixou responder comentário, alguma coisa assim que ofendesse, mas foi um desabafo dela. Acho que ela não falou nomes, não falou. Foi um desabafo mesmo de uma esposa de um jogador de futebol em relação à cobrança, porque a gente não, depois de um acesso, você não pode sair para ir um shopping que você vai escutar, mesmo você conquistando. Eu acho que o ápice era a gente ter conquistado o acesso, que era o que todo mundo queria, o objetivo principal do clube era esse, e a gente conseguiu, e mesmo assim você ter receio de poder sair da sua casa e num lugar público para você, às vezes, escutar de um torcedor que está amargurado, que não sei, dos anos anteriores. Eu acho que em vez de ter comemoração,
com um ar meio de tristeza, assim. Então, acho que Deus escreve tudo certo, né? Ele estava no controle. Acho que a gente fez com que a gente fosse ganhar, ser campeão fora. Eu acho que a gente pôde comemorar todo mundo feliz lá dentro do vestiário, poder depois ser recebido pela nossa família. Eu acho que isso foi, acho que coroou com quem torceu pela gente mesmo de verdade. Eu acho que o ano inteiro sabia das dificuldades, sabia do dia a dia, mas eu acho que foi mais nesse sentido mesmo. E essa interferência com certeza influencia dentro de casa, né? Você ser vaiado, você ser cobrado, receber mensagens, ameaças, depois de uma conquista. E com certeza não pega só a mim também, mas já reflete na minha família, porque a gente priva nossos filhos de fazer alguma coisa por conta, por conta disso, sabe? Mas eu acho que, por isso que eu falo que foi um alívio ter conquistado o acesso, ter acabado o campeonato logo para poder desfrutar das férias e pensar no próximo ano. De La Torre, você viveu anos importantes, né, no Atlético Paranaense, grande rival do Coritiba, inclusive, chegou a decidir vaga em final de Copa do Brasil, marcou gols e sempre falou publicamente que se sentia bem no clube. Quando você veio para o Coritiba, justamente o principal rival, né, do Furacão, como é que foi essa recepção do torcedor do Coxa num primeiro momento? Você sentiu alguma resistência no começo por causa da sua história lá no Atlético Paranaense, ou o torcedor te abraçou rápido pela entrega e pelo que você começou a mostrar em campo não demorou, né? Afinal de contas, no começo do nosso bate-papo, você falou que talvez seu grande momento tenha sido justamente no primeiro semestre, né, dessa temporada 2025. Bom, acho que normal, né, ter aquela cobrança, alguns torcedores, né, falando, brincando sobre o rival ali, mas eu já tinha jogado há 10 anos atrás, né, no Atlético. Meu último ano no Atlético foi em 2015, então tinha passado muito tempo já. A minha carreira tomou outro rumo logo depois também. Foi onde comecei a ter mais experiências fora do país. É, então eu saí um pouco do radar, assim. E aí meus últimos anos têm sido bom em relação a, individualmente, em relação a números de gols, de participações em gols, conquistas também, né, com acesso. Eu acho que isso fez com que o Curitiba acreditasse também. Eu já tinha trabalhado com o Moser, já tinha trabalhado com o William Thomas também, com o Jorge Andrade, que é os diretores ali, o head coach. Então eu já conhecia da minha índole, da minha personalidade. Então foi bem tranquilo para mim tomar essa decisão. Logo no começo também do ano, a torcida também estava demonstrou carinho também, né? Eu acho que isso foi importante também a minha adaptação ali dentro do clube. E ali em Curitiba tu viveu os dois lados, né? Frequentou o quintal do vizinho, mas tem uma carreira longa nos seus 33 anos de vida. Você estreou como profissional no Rio Preto ainda muito jovem, até achei engraçado você comentar que queria ter maturidade que você tem hoje, nos seus 17 anos, né? Que você começou sua carreira, logo foi destaque ali por conta dos gols marcados, artilheiro da Copinha pela Desportiva, artilheiro no Sub-20 do Inter, teve também uma boa passagem pelo Porto e, claro, seu grande momento no Atlético. Eu acredito que financeiramente a sua ida para o exterior, para a Inglaterra, tenha sido positiva. Mas olhando esportivamente, olhando o profissional, foi uma boa ou você se arrepende de ter ido naquele momento para fora? Então, foi bem na época que eu recebi a proposta, foi bem na época a gente estava em pré-temporada, né, para pré-Libertadores ali, 2014 no Atlético. 2014 eu recebi essa proposta da Inglaterra. Para mim, profissionalmente, foi muito bom, e pelo que o clube investiu, né? O clube pagou pelo empréstimo de 4 meses, e o que o Atlético tinha me comprado na época do Rio Preto, né? Do Rio Preto, foi mais do que do empréstimo da Inglaterra ali. Ó. O empréstimo da Inglaterra valeu a pena para o investimento, e era só por conta de 4 meses. Eu tive uma lesão uma semana antes de viajar. Eu tive um estiramento na virilha ali, grau 1 ali, coisa leve assim, mas eu cheguei machucado. Mesmo assim, eles
queriam que eu fosse. E quando eu retornei a treinar ali, me colocaram na equipe B, né, sub-21 ali ainda, para poder pegar ritmo de jogo, para poder começar a entrar na equipe principal. Mas eu treinava na equipe principal, só descia para poder jogar mesmo. Fiz gols ali no sub-21 e quando eu comecei a ter uma sequência no treino ali para poder ser convocado para a equipe principal, eu tive minha primeira lesão muscular, grau 2 na posterior. Nunca tinha tido, então foi onde eu perdi 2 meses ali. Praticamente o contrato todo ali eu passei machucado, né? O final do campeonato ali, na época que eu estava lesionado, foi onde a equipe se classificou para as fases finais ali da Championship. Então foi muito difícil eu poder ter alguma sequência, poder entrar, mas estava treinando muito bem. No final da competição eu já estava treinando com o grupo de novo, eu já tinha retornado, mas era difícil ter alguma chance ali. Aí o pessoal do clube também conversou comigo, até o treinador é o Harry Redknapp, treinou o Tottenham já há muito tempo, um senhorzinho. Ele até comentou comigo, se o clube permanecesse na Championship, eu ficaria, porque eu era uma jovem promessa ali pro pessoal. E o time subiu para a Premier League, então o investimento era totalmente diferente. Conseguiu acesso ali também na Championship. Então o investimento seria totalmente diferente. Então por isso que eu tive que retornar. Mas a ideia profissionalmente para mim era muito boa. Você ter uma chance de. Tinha vivido um grande momento em 2013 ali pelo Atlético, então eu estava com a confiança lá em cima, estava vivendo um bom momento. Eu acredito que se eu não tivesse tido as lesões, se eu não tivesse tido as lesões, acredito que eu conseguiria ter jogado lá e poderia até permanecer. Poderia ter tomado outro rumo também a minha carreira. Della Torre, você está relembrando, né, as dificuldades ocasionadas por essa lesão ainda no futebol inglês, né? Depois você teve uma volta para o Atlético Paranaense com menos protagonismo até do que na primeira passagem, né? E rodou pelo futebol tailandês. Em 2018, quando você estava no futebol do Chipre, sofreu uma ruptura, né, do ligamento cruzado do joelho, que é uma lesão grave que mexe muito com o psicológico também de qualquer atleta. E naquele momento dessa lesão grave aí no joelho, você achou que podia não conseguir mais voltar a atuar em alto nível? Como é que foi a recuperação física e mental? Você se recuperou lá fora, voltou para o Brasil para tratar? Como é que foi? Então, eu passei por esse tipo de lesão assim, e para mim foi muito difícil, porque eu tinha vivido 2 anos muito bons ali na Tailândia, em relação a números também. E aí eu tive uma proposta do Apoel, uma coisa que eu não acreditava, assim, que sair da Tailândia para ir para o Apoel, que estava disputando a Champions League, no grupo do Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham. Você tem uma oportunidade de ir para um clube desse. Mas eu cheguei muito bem também, no final de 2017, eu cheguei no final de 2017 ali na janela de inverno. E onde eu fiz gols ali, fui campeão pelo Chipre, pelo Apoel ali, campeonato cipriota. E aí em 2018 eu voltei, tava tendo uma sequência, tava jogando, pude jogar os playoffs da Liga Europa ali, fiz gol. Tava vivendo um bom momento também ali. Então, ter esse tipo de lesão é bem difícil, assim, nunca tinha tido assim. Foi duro para mim no começo por ter que passar por cirurgia. Então, eu já tinha rescindido com o Atlético, né? Então, eu não tinha mais nenhum contrato, nenhum vínculo com o Atlético. Mas eu tenho uma gratidão muito grande por eles, por ter aberto as portas para mim voltar a fazer o tratamento ali no CT do Atlético. Eu passei 9 meses ali, né? Normalmente era 6 meses, mas a fisioterapia ali era muito boa. Eles falaram que diminui a recidiva de ter uma lesão de novo do joelho. Então eu passei os 9 meses ali. Então eu tratei ali no Atlético. Então eu tinha meu quarto, tratava de manhã e à tarde. Então foi um ano bom, assim, da minha lesão, né? De poder tratar com os melhores profissionais ali.
o clube, eu tinha contrato com o Apoel, eles cederam para mim vir poder tratar aqui com eles aqui, então eu tive todo o cuidado. Graças a Deus correu muito bem, mas criam dúvidas assim, né? Por conta como eu vou voltar, tava muito tempo fora, então você cria essa dúvida assim. Então foi onde eu fui pro Brasil de Pelotas para poder tentar ver como estava meu joelho, para ver como que eu poderia voltar da minha lesão. Então já consegui, foi uma vitória já poder conseguir fazer o Brasil de Pelotas permanecer na Série B. E aí foi em 2021 que eu tive melhorando, né? Que aí eu fui pro CSA. Mas graças a Deus eu não tenho tido mais nada assim em relação a lesões assim, por conta de trauma, alguma coisa assim. Eu nunca precisei pôr gelo no joelho. Então, graças a Deus, fisicamente também estou muito bem. Então, acho que acredito que cada ano agora tem evoluído cada vez mais também fisicamente e tem me ajudado durante a temporada a não ter lesões. E depois desses anos difíceis que tu mencionou, você falou dessa passagem pelo CSA, que foi muito boa, 24 gols ali em 52 jogos. Queria que você falasse da importância dessa temporada para a retomada da sua carreira, tanto da confiança como também dentro de campo. Foi um ano especial, assim, né? Porque hoje eu tenho um vínculo muito grande, uma amizade muito grande com o Gabriel, né? Que está aqui no Mirassol. Foi onde eu conheci ele lá no CSA. A gente teve uma relação muito boa ali de amizade, com as nossas famílias. Foi um ano muito bom, assim, profissionalmente. Foi onde o primeiro ano que eu trabalhei com o Moser. Então as coisas aconteceram muito tranquilamente, assim, muito fácil, assim, durante a temporada. A gente sabia que quando você vai muito confiante, sabendo que você vai ter você vai ter mais de uma chance de gols no jogo, isso te dá muita confiança. Então eu ia bem tranquilo, bem confiante para os jogos, assim. Então o elenco era muito bom, o ambiente de trabalho. Eu acho que a torcida apaixonada também do CSA, eu acho que isso fez com que as coisas acontecessem naturalmente ali da melhor maneira possível. Della Torre, falando ainda suas passagens, na verdade, internacionais, você passou pelo futebol português, futebol inglês, tailandês, cipriota, japonês, nessas andanças aí nesse mundão da bola, onde você se sentiu melhor adaptado fora do Brasil, onde as coisas fluíram legal, tanto na culinária quanto clima, enfim, onde você se sentiu melhor adaptado e onde foi mais difícil também por esses mesmos aspectos aí? Bom, acho que o Campeonato Português, assim, né, a relação a Portugal foi o primeiro país, isso me ajudou muito a também a criar essa experiência fora do país, né? Eu acho que é o mesmo idioma, tinha restaurante brasileiro, então isso me ajudou muito ali para minha adaptação da minha primeira experiência fora do país. A Inglaterra foi um pouco difícil por conta do idioma, né? O inglês eu não falava nada, mas era todos os dias ali conversando com o pessoal, era provavelmente na cidade, dar uma volta ali pela cidade ali, tinha que falar inglês, então foi um pouco mais difícil na Inglaterra. Eu acho que a Tailândia é um choque cultural totalmente diferente, por conta do país, assim mesmo. Mas eu gostei muito de morar lá. Foi o primeiro ano que eu e minha esposa tinha se casado. E foi a primeira experiência fora, juntos, morando fora. Então foi uma experiência muito bacana, assim, a gente pôde aproveitar bastante, conhecer ali o país. Foi uma experiência muito legal. O Chipre ele foi diferente, assim, né? Um país que é uma ilha que em 2 horas você atravessa a ilha toda. Então, era bem. Era muito reservado, mas eu tinha muitos brasileiros, isso ajudou também. Tinha umas praias muito bonitas. Meu primeiro filho nasceu lá. Foi onde a gente teve a primeira experiência também em relação a isso, pela minha esposa, né? Poder ganhar perto. Ela decidiu ganhar no Chipre. Depois no Japão, que aí também foi um país que eu gostei muito, assim, me adaptei muito, trouxe até
costumes deles para minha vida mesmo. Eu acho que isso me melhorou muito como pessoa. E a adaptação foi bem tranquila. Então, cada ano, cada lugar que vai, eu tento me adaptar ao país, eu tento adaptar à cultura do país. Então, faço amizades, são experiências muito bacanas que me ajudou muito no decorrer da minha vida mesmo para poder evoluir. E bem legal que na sua carreira, pelos clubes que você passou, tenho certeza que você fez muitas amizades, como você comentou, e também jogou com jogadores do nível do Oscar, Leandro Damião, D'Alessandro, Rames Rodrigues, o Lúcio Gonzalez, para citar alguns aqui. Dos que já jogaram com você na mesma equipe, quem você apontaria como o cara, o craque, a referência que jogou do seu lado? Bom, eu gostava muito do Damião, né? Gosto até hoje, assim, ele se aposentou, mas foi um cara que me ajudou muito ali quando eu subi profissional, porque ele estava vivendo um grande momento. Em 2011 ali, ele foi até para a seleção, convocado para a seleção. Então, foi um cara que 18 anos, todo mundo falava que eu era o novo Damião, o novo Damião. Então, ele me ajudou a colocar os pés no chão, assim, para não se empolgar ali. Então, foi um cara que conheceu minha família, eu conheci a família dele, sabe? Então, me ajudou muito nesse começo da minha carreira. Teve jogadores que você vê assim no dia a dia, eu acho que o Porto te dá um ar assim de, putz, eu consegui, cheguei, sabe? Assim, de você vê, o Hulk estava na seleção na época, mas ele voltou logo antes de ser vendido pro Zenit, então eu vi alguns treinos dele. O próprio Michael que estava comigo aqui no Coxa. Você vê o Lúcio, o João Moutinho, jogadores que internacionalmente são conhecidos, que fizeram uma carreira brilhante. Você poder estar no dia a dia ali com eles ali foi enriquecedor para mim, para minha carreira. Eu acho que na Inglaterra foi onde eu tive o maior choque, assim, por conta de jogadores que eu jogava no videogame e estavam no meu time, assim, sabe? Tinha propriamente o Legal. White Phillips. E ainda pensando nisso, né? Agora do outro lado, dos jogadores que você já enfrentou, especialmente ali os zagueiros, quem que você considera aquele cara que era osso duro de roer, que sempre dificultava ali o seu estilo de jogo? Bom, teve alguns ali, sabe? Eu acho que eu joguei ali foi o pessoal do. Quando eu tava no Atlético, eu joguei contra o Atlético Mineiro. Era o Léo Silva e Hever. Esses foram difíceis de jogar, viu? Esses pô, me deram trabalho, muito. Eu corri só atrás deles. Então, foram, foram eles, assim, que eu me lembro, assim, mesmo, do nível alto, assim, sabe? Legal, bacana, Della Torre. Agora, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, que tá super legal, obrigado já de antemão, Della Torre, aqui por participar com a gente. Mas vamos fazer agora um ping-pong, Della Torre, aquelas perguntinhas curtas, respostas rápidas também, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Qual o gol mais Perfeito. importante do Della Torre em 2025? O contra o Atlético Goianiense. E o gol mais importante na sua carreira? Na minha carreira, acredito que seja contra o Apoel, que foi um gol pela Liga Europa de bicicleta. Pô, isso aí com certeza marca. Agora, um estádio que te marcou ao longo da sua carreira. Maracanã. Agora, quando você não está treinando ou jogando, o que que você gosta de fazer? Qual que é seu hobby aí nas horas vagas? Nossa, eu sou paz e amor, hein? Meu Deus, eu sou. Gosto de poder levar meus filhos pro colégio e poder desfrutar da tarde com a minha família, com a minha esposa. Rotina de Legal, pai, bacana. rotina de pai. Rotina de pai. Meu Legal. filho, durante a semana, esquece de la torre. É rotina. Legal. Agora, se não fosse jogador de futebol, De La Torre, seria o quê? Pinhão de rodeio. Eita! Eu Se esperava arrisca, muita não? coisa, tá? É um Menos dos isso. Me pegou de surpresa. Gosto muito. Se arrisca nessa, então? Ah, eu gosto.
Pô, legal. Mas agora não, Essa né? foi Hoje legal não. também. Hoje não, né? Para evitar lesão também, É, perigoso, né? mas eu Legal gostava. demais, Tainara. De La Torre, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Tirando um pouquinho do seu tempo, né? Tá de férias agora, adora curtir a família, como você falou, mas tirou um tempinho aí com a maior humildade para bater esse bate-papo aqui com a gente. Conversa franca, fala bem pra caramba, relembrou aí essa temporada difícil que foi com a camisa do Coritiba, mas que felizmente, né, para você e para o Coxa terminou de maneira positiva, com título, com acesso, missão cumprida. Agora descansar, ficar ao lado dos familiares para começar a pensar na sequência, né, para 2026, um novo clube, continua, segue a carreira aí sua de jogador de futebol. Tainara, quer se despedir aí do nosso convidado, De La Torre? Vou agradecer mais uma vez o tempo dele para bater esse papo com a gente, porque falou que está curtindo a família, está ali na cidade, está com os filhos, e muito legal, né? Tirar o tempo para relembrar a carreira, falar dos momentos mais importantes. Então, agradecendo sua presença mais uma vez e agora aproveitar, né? A família, o clima de férias, de Natal. Falei que é dezembro aqui, nosso convidado do 1º de dezembro. Então, muito legal, muito obrigada pela participação e, claro, agradecer a todo mundo que acompanhou nossa resenha mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu acho que é sempre bom bater esse papo, vocês também me conhecerem também fora do trabalho, fora do campo. Eu acho que poder contar um pouco da minha história, acho que foi muito gratificante para mim. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo. E onde mais que a gente ia saber que De La Torre queria peão de rodeio, né? Então, assim, Só na nossa é resenha. para isso que serve a nossa resenha. Sou do interior, né? Então gosto de ter cantar, não canto bem, tenho amigo cantor, mas não, eu prefiro ver o rodeio mesmo. Legal, bacana demais, De La Torre. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade, por esse bate-papo super legal aqui com a gente no nossa resenha. Tenho certeza que a nossa audiência curtiu demais. Desejo saúde para você, para sua família, De La Torre, sucesso também aí na carreira. Enquanto você falava, só para finalizar, enquanto você falava aqui sobre o Mozart, essa parceria com ele, o quanto ele agrega no seu jogo e tal, eu estava aqui pensando, cheguei a pesquisar aqui, não achei nada ainda. Para onde será que vai o Mozart na temporada 2026, hein? Acho que pode pintar uma reedição dessa parceria em 2026. Será? Tem chance, De La Torre? Então, me pegou de surpresa essa, viu? Mas eu acho que ele deve estar aproveitando as férias dele também, logo ele deve decidir também para onde ele vai. E aí pode ser que o telefone toca aqui e tem a quarto ano seguido aí em parcerias aí. Já vimos que é uma Legal. parceria que dá certo, né? Então, Com certeza, né? Então, sucesso. isso mostra também que nunca tinha tido esse vínculo, né, com o treinador assim. Então, ele me conhece a minha família, conhece meus filhos, então ter essa amizade também fora de campo também, mas eu torço por ele, sabe? Eu sei que aonde ele tiver, ele vai fazer um grande trabalho pela pessoa que ele é também. Então, e pelo excelente profissional. Então, tô torcendo muito por ele. Tá certo. De La Torre, para a gente fechar, então, quer mandar um recado aí, uma mensagem para quem curte seu trabalho, para quem é fã do artilheiro De La Torre, agora ex-jogador do Coritiba, mas deixou sua marca por onde passou, né? Eu agradeço, né? Eu espero que quem tenha nos escutado tenha apreciado um pouco da minha história, eu tenho me conhecido também fora do gramado, minha vida pessoal. Eu acho que 2026 vai ser um ano também de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Então, onde eu estiver, que eu sempre possa também estar trazendo alegria, né? Não só para os torcedores da equipe que eu jogar, mas para o futebol, né? Eu acho que criar esse ambiente, deixar esse legado para meus filhos também, de deixar um ambiente saudável, né? Pro futebol, que hoje tudo é cobrança, você tem as redes sociais também tem influenciado muito nisso, né? Então, para que 2026 seja um ano abençoado para todos, e eu desejo toda a sorte e sucesso para vocês.
Valeu, obrigado mais uma vez, De La Torre, sucesso aí para você, Eu que agradeço. descanse e que volte com tudo nessa temporada 2026. Um grande abraço para você. Obrigado, eu que Tainara, agradeço. bom Tchau, tchau. demais, hein, Valeu. Tainara? Bom demais esse bate-papo aí com o De La Torre. Além de um grande jogador, mostrou que tem a cabeça no lugar também. Não é sempre que a gente vê isso no meio do futebol, mas De La Torre é um cara família, bacana demais, centrado. Tenho certeza E bom que de vai ter muito conversa, sucesso né? aí. Bom de E conversa. bom de conversa também. Obrigado. E peão de boiadeiro nas horas vagas ainda, que foi a Na hora grande vaga. surpresa, eu Isso acho, aqui do Paizão, programa. cara Só falta família. comprar o sítio, só comprar fazenda agora. É isso. Aí, Quem Tainara, sabe, obrigadão não também plano de pela sua aposentadoria. parceria, hein? Valeu demais, Fernando. Aí, obrigado, eu agradeço. É isso, Tamo gente. junto. Esse foi o nossa resenha dessa semana. Convidado De La Torre, atacante de 33 anos. O programa você assiste quando quiser no YouTube aqui da Sportnet. Compartilha com a galera. Se inscreva no canal também para ficar ligado em outros programas e também nas transmissões aqui da Sportnet para você ficar sempre no centro do jogo. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.